Então, hoje, pessoal, eu vou fazer uma revisão breve, resolver alguns exercícios, tá? Para a gente dar continuidade nessa reta final de revisão. Então, nós temos aula mais semana que vem. Semana que vem eu pretendo fazer mais exercícios com vocês e chamar atenção para alguns pontos, tá? Vou falar um pouquinho hoje sobre teoria da comunicação, que eu prometi na semana passada. Lembrar algumas coisas muito pontualmente que a gente já viu e fazer exercício, né? Agora, bora fazer exercício. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Aula 8. Andressa, tá importante. Mandou gravar, a gente está gravando. Pessoal, eu não tenho compartilhado material nesses últimos dias. Ai, tá parecendo só minha testa. Peraí, deixa eu arrumar aqui, esse negócio é estranho. Porque eu preciso fazer algumas correções, tá meio bagunçado, tá? Mas deixa passar essa semana. Eu vou ter um pouquinho mais de fôlego, eu termino as minhas aulas no colégio, aí eu consigo mandar todo o material que está atrasado para vocês. Conseguem ver minha tela? Sim. Sim, então vamos lá, ó. Aula de revisão. Hoje nós vamos usar duas telas. Vamos usar essa de PowerPoint e os exercícios eu vou deixar separado para ver se bagunça menos os slides para eu conseguir mandar para vocês. Deixa eu colocar em apresentação aqui. Gente, eu vejo a apresentação, mas não vejo mais vocês. Espera aí um pouquinho. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Está grande ou pequeno? Tá pequeno, mas dá para ver. Dá para ver? Então eu vou deixar assim por enquanto, senão eu perco vocês. Aí eu quero ver vocês. Nem que for só as fotinhas, mas eu quero ver. Então, olha lá, pessoal. Vamos começar a nossa revisão por crase, né? Quando a gente olhou crase, eu lembro que eu insisti bastante com vocês na questão da definição. Porque se a gente entende a definição, a gente entende o macete, também consegue resolver mais casos. E hoje eu quero compartilhar com vocês as regras gerais, todas elas. Geral não, todas as particulares, tá? Porque às vezes vocês vão encarar questões de uso facultativo, isso a gente não conversou naquele outro momento. Então vamos lembrar, me ajudem aí. Definição, o que é crase, galera? Um de cada vez, por favor. Então vamos lá, como vocês estão tímidos por enquanto, eu vou começar, tá? Então, crase, quando eu tenho um A e, ó lá, Gabriel já falou tudo. Tô olhando para cima, né? Tá estranho. Ó, um A mais um A, perfeito. Aí coloco o sinalzinho em cima para dizer para mim que tem dois As juntos. O que esses As indicam? Um A é artigo e o outro A é preposição. Então, quando é que eu uso o artigo A? Vocês lembram? A menina. A menina. O que significa esse A? O que ele indica para nós? A menina, a boneca. O que é esse A? Artigo. Acho que eu ia na mesma ideia que o Gabriel falou ali, feminina, tipo... Isso, falou? Tá. Isso, palavras femininas. Então, eu tenho que lembrar que esse A, qualquer um dos dois, né? Qualquer um dos dois, mas esse A, ele indica uma palavra feminina. Então, com isso, você já mata um monte de coisa. Você vê que ele não pode, a palavra da frente não pode ser verbo, a palavra da frente não pode ser masculina, não pode ser masculina plural, tá? Então, por a definição, já te ajuda, né? Te ajuda a perceber algumas coisas sobre a crase. E o outro A, ele é preposição. E essa preposição eu uso para quando os verbos exigem, né? Quando a palavra exige o A. Deixa eu mostrar, vamos conversar sobre os exemplos aqui que fica mais fácil. Vocês estão vendo que eu estou bem atrapalhadinha hoje, né? É equipamento novo, gente, eu já me acostumo. Aqui, ó. Então, uso obrigatório.
tem uso obrigatório quando eu tenho verbos regidos pela preposição a, né? Ó, levou o gato à veterinária. Então, nesse azinho aqui, eu vou ver um a que é preposição, que é em função do verbo levar. Quem leva, leva alguma coisa a alguém. Então, o a preposição é por conta do verbo. E o a artigo é por causa da palavra veterinária. Vocês veem, é palavra feminina singular, né? E aí tem o macete. Alguém lembra do macete? Que a gente aprendeu na aula sobre crase. Não é aquele que dá para substituir por ao? Isso, perfeito. Então, se eu estou em dúvida se o a vai crase ou não, eu troco a palavra feminina por uma palavra masculina. Levou o gato ao veterinário. Se encaixou ao, vai crase no a sozinho, né? Muito bem. Então, nesses casos, quando eu faço essa troca, a crase é obrigatória, eu não posso optar, tá? Isso, olha lá, o pessoal tá lembrando bem do macete. Eu não posso optar por colocar ou não, eu tenho que colocar. E o outro caso, expressa horas, né? Então, olha lá, as inscrições terminam às 18 horas. Então, antes de hora, vai crase. E aqui o macete não dá, né? Porque 18 é 18. Não dá muito para fazer o lance do masculino, do feminino para o masculino. Você tem que lembrar que antes de horas vai. Quando eu tenho locuções de tempo, lugar e modo locuções femininas de tempo, lugar e modo. À tarde, à noite, à vontade, à disposição, à beira de. Então, essas locuções que indicam tempo, lugar e modo, elas vão crase. Esses casos são de crase obrigatória. Como eu falei para vocês, o macete a gente resolve cerca ali de, sei lá, 99, 98% das questões. O que vai fazer um pouco de diferença é quando for uso facultativo e os dois últimos casos de uso proibido. Então, vamos a eles, ó. Uso facultativo de crase. Facultativo, o que é, gente, mesmo? A palavra facultativo? A Bruna está pedindo para explicar o macete de novo. Já explico, Bruna. Então, facultativo é opcional. Você pode ou não usar. Né? Então, ó, o macete é assim, ó. Eu vejo a frase e troco a palavra da frente do a por uma palavra masculina. Se encaixar ao, aí encaixa a crase. Igual o nosso exemplo aqui, ó. Levou o gato à veterinária. Eu troco veterinária por veterinário. Levou o gato ao veterinário. Então, encaixou ao, encaixa a crase no a. Tá? Lembrou, Bruna? Daqui a pouco a gente vai fazer exercício, vamos usar bastante macete, tá? Então, vamos voltar aqui para o uso facultativo. Então, eu posso colocar ou não. Mas como que essas questões, elas acontecem? Alguém levantou a mão? Pode perguntar? Professora, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? E só uma pergunta, professora. Esse A que está na frente da veterinário, ele é preposição ou artigo definido? Ele é as duas coisas. É um A em cima do outro A. Por isso que vai crase. Porque a crase indica para você que tem os dois A's juntos, um em cima do outro. Entende? Um é preposição e um é artigo. Ah, tá. Compara com ao. Quando eu tenho ao, um A é preposição e o O é artigo. A crase é a versão feminina do ao. Entendeu? Entendi. Obrigado. Por nada. Deixa eu só dar umas permissões aqui. Então, o uso facultativo, pessoal, ele pode ou não, vocês podem ou não usar, mas como que cai isso? Em geral, concurso, tá? Vai cair assim, ó. Quais dos casos abaixo o uso é facultativo de crase? Quando você estiver escrevendo a sua redação, você não vai errar, porque o uso é facultativo. Se você colocar, tá certo. Se você não colocar, tá certo também. Mas em questões de concurso, cai assim, ó. Nos casos a seguir, assinale a alternativa em que a crase é facultativa. Então, são esses aqui. Então, nós temos lá, antes de pronome possessivo, né? E esses pronomes possessivos são femininos, porque tem que lembrar que a crase, ela é feminina. Antes da palavra até,
porque até também é preposição, só que assim, a gente vai ver lá no uso proibido da crase, antes de preposição eu não uso crase, mas no caso da palavrinha até, é facultativo, eu posso pôr ou não, é um caso especial, tá? E antes de nome próprio feminino, olha o exemplo. João informou a Maria sobre o acontecido. Então, tanto faz com crase ou sem crase diante de nome feminino. Você pode pôr ou não. Bom? Esses 3 casos aqui. Oi, Tamara. Assim, ó, tipo, vou até a sua casa. Se Vou trocasse, até... tipo, a sua casa pelo seu bairro, ficaria ao seu bairro. Daí usa crase? Mas nesse seu que você está falando aí, ele não é pronome possessivo, ele é pronome demonstrativo. No demonstrativo, a troca vale. Mas no possessivo é facultativo. Tá? Então tá. Porque tem o seu de essa bolsa é sua, né? Esse copo é seu. Esse é possessivo. Agora, o seu bairro, não é porque a pessoa é dona do bairro. É onde você mora, você está demonstrando ele. Entende a diferença? Tá, entendi. Uhum. Beleza. Então vamos para o uso obrigatório. Opa, proibido. Mas no caso, se o bairro fosse meu. Aí, se o bairro fosse seu, é pronome possessivo. E no caso da palavra seu, que é uma palavra masculina, ela não aceita crase. Mas se você fosse usar um pronome feminino, né? Aí sim, poderia ser facultativo, você usa ou não. Entendi. Não, prof, eu esse exemplo para mudar a sua casa pelo seu bairro. Quer dizer, ficaria ao seu bairro, daí a sua casa. Esse a sua casa é com crase. Esse a sua casa é com crase no sentido de demonstrativo. Ah, de possessão, né? De posse. Não. A minha casa. Vou até. Só que eu tô falando para outra pessoa. É que você tinha falado do bairro, né? Não, é que eu troquei, porque aquele que você falou que troca o feminino por um masculino, se encaixar o algo. Tá. Ó, esse sua casa tem duas coisas aí. É possessivo, então ele é facultativo, e tem a palavra casa, que diante da palavra casa é proibido. Então vamos arrumar outro exemplo, porque toda vez que você encontrar a palavra casa no sentido de lar, né, que é o lugar onde você mora, não é assim, ó, vende-se 50 casas, essa casa aí não é lar, ela é um imóvel qualquer. Agora, quando você se refere à casa como seu lar, aí é proibido o uso da crase. E quando você usa o sua no sentido de possessivo, né? Vou à sua casa, porque é a casa daquela pessoa, você não está demonstrando, não está mostrando, assim, apontando. Mas indica posse, aí você pode colocar ou não. Mas perceba que você fez um exemplo aí bem danado, tá? No seu exemplo, Tamara, vou à sua casa, não vai crase. Mas não é por causa do pronome, é por causa da palavra casa. A gente vai ver isso agora. Até que eu tava com essa dúvida, veio essa na minha cabeça. Tá bom, obrigada. Agora, se for assim, deixa eu pensar um exemplo. Vou à sua... O endereço não dá... Moradia. Tá? Vou à sua moradia. A gente vai estar pensando só no sua, né? Aí o sua, tanto faz. Diante esse sua, quando ele indica posse, tanto faz. Você colocar ou não, das duas formas vai estar certo. Porque é possessivo. Tá? Tá bom. Então vamos ver agora os casos proibidos. O caso proibido, ele vem muito derivado da definição, tá, gente? Olha lá. Antes de substantivos masculinos, a gente já sabe. Fazendo a nossa troca, lá o nosso macete, que diante de palavra masculina não vai crase. Verbo, também não vai crase. Por quê? Porque antes de verbo não vai artigo. Numeral, também não dá. Olha lá entre numerais, né? As reportagens ocorreram dos anos 1990 a 2000. Nesse azinho aqui não tem crase. Entre palavras repetidas, isso aqui é bom vocês gravarem, tá? Porque aqui sempre, quando pergunta de crase, aparece palavra repetida. Não vai crase, ó, gota a gota, cara a cara, tá? Antes de nomes de santidades, tipo, rogai a Nossa Senhora e a Santa Clara, a santidade que eu tô falando que é o nome das santas, tá? Também não vai crase.
E depois de preposição, com exceção do até. Aqui, ó, eles cochilaram durante a palestra. Preposição aqui é durante. Então, já tem uma preposição. Então, não tem por que eu colocar crase nesse A, porque esse A dentro dele, ele tem dois, né? Um que é artigo e um que é preposição. Então, não precisa duas preposições, com exceção do até. Aí vem o exemplo da Tamara. Antes da palavra casa. Se essa palavra casa se referir a lar, tá? Não a imóvel. Então, não há nada melhor que voltar à casa dos pais. Então, aqui não vai crase, e se a gente fizer a troca na nossa cabeça, você poderia pensar assim, ó, não há nada melhor que voltar ao aconchego dos pais. Opa, a troca dá certo do A para o AU, mas com a palavra casa significando lar, é proibido o uso de crase, tá? São as exceções, né? E aí a gente chega em um outro dilema aqui, que às vezes a gente faz as trocas e pode dar certo, mas é um caso de crase proibida. Antes de nome de cidade, sem especificação. O que é sem especificação? Sem eu colocar nada que deixe essa palavra, a cidade, mais específica para mim. Uma qualidade ou alguma coisa assim. Vamos ver o exemplo. Chegamos a Roma. Ó, Roma é Roma, acabou. É o nome da cidade. Então, aqui não vai crase, tá? Porque é nome de cidade sem especificação. Olha o exemplo de baixo. Chegamos a Roma dos meus sonhos. Esse dos meus sonhos está especificando Roma. Está deixando ela mais específica, não tem outra palavra para usar. Então, nesse caso, vai crase. E aqui, no caso da palavra casa e no caso da cidade com especificação, são dois casos que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso macete, tá? Porque aqui o macete às vezes pode até dar certo, né? Ó, chegamos a Roma, chegamos, sei lá, pensa numa cidade com nome masculino, chegamos ao Rio de Janeiro. Se você fizer essa troca, o macete vai funcionar. Mas aí você tem que pensar o seguinte: se a cidade tiver só o nome dela, não vale crase em hipótese nenhuma, com macete ou sem macete, não vale. Agora, se ela tiver uma especificação, aí vale crase. Aí você vai colocar. Chegamos a Florianópolis, cidade iluminada. Então, bota a crase lá, né? Fui a Joinville, cidade das malhas. Taca a crase lá, tá? Então, da questão toda da crase, esses dois pontos aqui é importante que vocês memorizem, tá? A questão do lar, da casa como lar e da cidade com especificação. Dúvida? Não. Então, vamos fazer exercício. Eu tenho uma dúvida que talvez não esteja relacionada. Se você achar que vai confundir a galera, não precisa explicar. Mas tem essa crase para o lado esquerdo e tem uma para o lado direito, né? Qual é a diferença das duas? Uma é crase, outra é acento... Peraí. Outro é acento agudo. Daí eles vão ter usos diferentes, então, né? Porque crase... o acento agudo, eles dariam uma tonalidade na palavra, isso? Uhum. Isso, ó, o acento agudo é assim, ó. Deixa eu escrever aqui. Por exemplo, avó é acento agudo, né? Do ó, do mais forte. E a crase é crase, ela não é um acento, ela está indicando para você que tem um A em cima do outro. Foi para isso que inventaram para o outro lado. Entendi, show, obrigado. É bem simples, né? Porque em português, eu não sei se em outros idiomas, mas em português a gente só tem uso de crase para crase. Para esse caso, né? Ainda bem, uma coisa a menos para nós. Pessoal, eu vou interromper então o slide e vou colocar agora o arquivo de exercício para a gente, tá? Eu vou alternando esses lembretes de revisão com os exercícios para a gente resolver. Cadê? Vocês estão vendo? Ainda não, né? Sim, senhor. Sim, agora?
Eu fico olhando as duas telas, fico bem doida. Até eu me acostumar. Mas vamos lá, então, ó. Exercício número 1. Assinale... Opa. Assinale a alternativa em que há desvio em relação à presença ou ausência do acento indicativo de crase. Então, o desvio, eu tenho que procurar a alternativa certa ou errada? Gente, desvio, eu procuro a alternativa certa ou errada? Errada? Isso, é errada, né? Então, o enunciado aqui, ele é mais chato do que a questão, para falar bem a verdade. Professora, desvio e esse não já não daria indicação. Em que não... Ah, desculpa, que não há desvio, não é que há desvio. Tô falando, Tamara, você me salva, você, a sua atenção, a sua memória. Então, que não há desvio, né? Não que há desvio. Desculpem. Então é que Então, tá certa. É a alternativa correta aqui. Estão vendo bem esse tamanho? Precisa que aumente? Aham, dá pra ver. Dá para ver? Então, vamos lá. Qual que é a resposta? Façam o esqueminha aí na cabeça de vocês. Professora, aquele autor, explica, por favor. Ah, explico. Uhum. O aquele autor é a crase no aquele, né? Deixa eu lembrar como que é o macete. Só um instantinho, já te respondo, tá? Que eu tenho que lembrar o macete daquele. Ô, Bruna, eu não uso o macete das trocas, ou do volto de e volto da, para cidades, porque me confunde, tá? Então, eu não vou conseguir te responder muito bem a sua dúvida, porque se diz assim, né? Aquele macete do volto de e volto da valem apenas para cidades sem especificações, e as especificações não precisam ser femininas para ter crase. Não, a especificação não precisa ser feminina, o que precisa ser feminina é a cidade, tá? A cidade precisa ser feminina. Mas eu não vou conseguir te esclarecer sobre o volto da e volto da, porque me confunde muito esse macete. O que eu fiz foi gravar, cidade com especificação vai, cidade sem especificação não vai. Eu posso procurar e te responder melhor. Me manda uma mensagenzinha depois no WhatsApp que eu vejo isso para você, tá bom? Tá, aquele. Na apresentação fizemos menção, lembrei do macete do aquele. Tira a palavra aquele, coloca só a ou ao, tá? Então, e lembre uma coisa, toda a regra que vale para crase, só para o azinho, vale para aquele. Então, fizemos menção aquele autor, ao autor, ou a autora, né? Você vai pensar da mesma forma que você pensa a crase. Então, se você coloca crase, aquele vai crase. Se você coloca ao autor, vai crase. Ai, gente, peraí. Não tá boa essa explicação. Aquele vai crase quando se refere mais à pessoa. Assim é mais simples, né? A autora, o autor. Ao autor, então você coloca crase no aquele. Quando você encaixar ao, ou quando você encaixar a com crase. Aí vai... Porque se fosse aquela autora, iria crase. Então, se é aquele autor, também vai crase. Entenderam? Agora eu confundi, foi tudo. Foi tudo? Eu também, professora, confundiu? Então, peraí. Vou tentar responder dentro da questão, tá bom? Isso, acho que vai ser melhor. Então, vamos lá, vamos para a letra A. As pessoas não dão importância à dor alheia. Eu ia ler dor de orelha, mas vamos lá. A dor alheia. Vai crase ou não? Eu Acho que não. Não, né? Vamos trocar aqui, ó. As pessoas não dão importância ao susto alheio, quer dizer, iria crase, mas não tem. Então, a questão está errada, certo? Aqui iria crase, mas não tem. Então, aqui, deixa eu escrevendo já que essa é a minha intenção. Aqui tem que ser a dor alheia. Vou deixar a B por último, que é a resposta correta segundo o gabarito. As palavras serão de 9 a 12 de maio. Aqui vai crase.
Com numeral vai crase? Não. Não. E às 20 horas, aqui também não vai crase, porque numeral não usa crase. Professora, então é anos que usa crase? Sim. Uhum. O rapaz entregou o pacote à moça. Vai crase ou não? Vai, né? Vai. Então, aqui seria assim. Aí nós ficamos com o aquele. Na apresentação, fizemos menção àquele autor. Se eu encaixar aqui, gente, ao, eu coloco crase. Quando eu estou falando da palavra aquele, aquela, tá? Então, como que é o macete? Faz de conta que não tem aquele aqui. Tira ele. Aí você vai colocar o a ou o ao. Se encaixar ao, vai crase, mesmo que seja masculino. Se fosse autora, também iria crase, não é? A autora. Então, se fosse aquela autora, também iria crase. No caso, eu substituo então, ao ou por a, no caso. Isso. Uhum. E daí eu vejo qual que vai combinar ali, qual que vai casar, e aí se casar, vai crase. Isso. Você vai tirar a palavra aquele e vai colocar, tentar, como a palavra é masculina, né? Você vai tentar encaixar ao. Encaixou o ao, vai crase, porque a gente não está falando do azinho, a gente está falando do aquele, né? Agora, se for autora ou uma palavra feminina, mas você está tentando pensar no aquele, você vai fazer o mesmo esquema. Tira o aquele e coloca só o a. Se for crase, vai crase no aquele ou aquela. Entenderam? Sim. Sim. Acho que agora ficou mais fácil, né? Eu fui falando. Professora, e é facultativo ou é obrigatório? É obrigatório. É obrigatório. Agora, sobre o numeral. Tá, só um Pode instantinho. terminar. Porque esse aquele aqui, ele está combinando uma preposição, tá? Por isso que é obrigatório. Tá, fala de novo do numeral, desculpa. Sobre o numeral da C, de 9 a 12 de maio não vai crase, certo? Certo. Mas não sempre às 20 horas ele vai crase, né? Não vai. A gente acabou de ver aqui o uso proibido. Ah, tá. Aquele uso proibido é o que não fazer, então. É, o que não vai crase nunca. O uso proibido. Entendi. Uhum. Então, a resposta aqui deu letra B. O único numeral que vai o A, no caso, é idade? Isso. Uhum. Porque está embutida a palavra idade. Ou está embutida a palavra ano, né? Ali. Por isso que vai crase. Dá um exemplo com a idade? Espera aí um Por pouquinho. favor. Deixa eu só anotar aqui para eu colocar o macete do aqueles no slide. Aquele. Vou colocar macete para vocês. Macete. Eu tenho... Não, peraí. Deixa eu pensar num exemplo. Aqui, ó. Eu cheguei a 40 anos. Esse eu cheguei aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque eu estou querendo dizer, eu cheguei à idade de 40 anos. Tem a palavra idade, a palavra idade escondida aqui. Então, nesse caso, aí vai a crase. Tá? Porque idade é uma palavra feminina, singular, e ela aceita a crase. Quando eu digo assim, eu cheguei a 40 anos, eu posso dizer que eu estou morando aqui faz 40 anos, ou no sentido que eu quis escrever aqui o exemplo, né? Eu cheguei à idade de 40 anos. Então, nesse caso, vai crase, porque anos não está na regra lá, né? Não tem problema nenhum. E perceba que eu tenho essa partezinha escondida lá, a idade de 40 anos. Professora, uma frase assim, eu cheguei aos 40 anos, tá certo? Tá, eu cheguei aos 40 anos também tá certo. Por quê? Porque aí você não tá escondendo a palavra idade ali, tá? Eu já volto no slide das regras, Renata, só um instantinho.
Daí, pra saber, então, caso se vai crase ou não, se mudasse, daria certo. Para saber se vai crase ou não, especificamente sobre anos, você vai ter que entender, vai ter que ver o contexto. Porque eu cheguei a 40 anos, o que pode ser? Eu cheguei aqui, eu moro aqui há 40 anos, ou eu cheguei à idade de 40 anos. Se a palavra idade estiver escondidinha, sabe quando você não fala, mas ela está ali? Aí vai crase. Se não tiver a palavra idade, não vai crase. Ou se for aos 40 anos, aí você tem que escrever aos 40 anos. Daí, se for moradia, tipo, eu cheguei aqui na cidade há 40 anos, daí não vai crase. Eu cheguei aqui na cidade. Como é que é o teu exemplo? Pagar, né? Repete o exemplo. Eu cheguei aqui na cidade há 40 anos. Eu cheguei aqui na cidade há 40 anos. Indica tempo, 40 anos. Assim. E daí é tempo, né? Faz 40 anos. Não é crase. É o do verbo haver. Ah, tá bom. Obrigada. Nada. Então, anos com crase, eu tenho que trazer escrito para vocês e o verbo haver. Vamos parar aqui e vamos voltar. Que vocês pediram aqui para apresentar os slides. É que está em 2 arquivos diferentes, tá, gente? Então eu tenho que parar um para mostrar o outro. Só um instante. Aula 8. Aqui. Ah, eu imagino o que vocês estão querendo ver aqui. Antes de numerais, mas esses numerais também não têm especificação, né? Que é o caso da idade lá. Eu prometo que eu trago na próxima aula a questão da idade mais explicadinho, tá? Tá. Em geral, não vai crase em número. Vamos lembrar de novo. A crase eu uso ela com substantivo, tá? Por isso que não vai em número. Mas, quando eu falo de ano, tem algumas coisinhas um pouco diferentes. Como a Tamara bem lembrou, né? Eu tenho que lembrar de ano no sentido de ser ano de idade ou assim por diante. Prometo que eu trago mais explicado isso na próxima aula. Pronto? Quem queria ver o slide das regras? Prof, Oi, Renata. eu fiquei com uma dúvida nas regras obrigatórias e uso facultativo, porque no exemplo a senhora explicou que para expressar horas é o uso proibido. Só Obrigatório. que eu acho que no slide está escrito obrigatório, aí a gente se confundiu. Tá. Não, desculpa, repete de novo sua dúvida. Com horas é obrigatório. Tá, muito bem. Ah, e lá no exercício eu falei proibido, né? É isso? É isso, aí eu, o Caio e a Bruna ficamos com dúvida no chat. Então, vamos retomar. A crase diante de horas é obrigatória. E eu falei que é proibido, desculpa, eu falei errado. Tá? Então, aqui a crase é obrigatória. Mas não era um negócio de 9 a 12 de maio? Ah, as horas da frente. Desculpa, gente, desculpa. Vocês têm razão. Dentro de horas, vamos lá, para desconfundir. Dentro de horas é obrigatório. Diante de número, só o número, como a gente tinha um exemplo lá, é proibido. Tá? A Renata tem razão, aí o pessoal estava em dúvida. Diante de horas é obrigatório, como está aqui na regra. Tá? Desconfundido, Certo, gente? mas lá ele mantém aquele H, né? Como, tipo, para Não, representar. Mas daí não vale, né? Não vale, Caio. Quando fala de hora, de qualquer forma que esteja representada a hora, é uso obrigatório. Eu que fui generalizando porque eu só olhei os números. Ah, sim, entendi. Então, naquele Entendeu? outro exemplo, nas horas vai crase. Nas horas vai, o que não vai é um outro número. Beleza. Que fala assim, as De palestras 19 a serão... 21. de 9 a 12, né?
Aí eu olhei aqui, só olhei os números, e não, nenhum número vai crase. Não, não é, porque quando é hora, independente da representação, vai crase. Aí eu me equivoquei, porque eu não prestei atenção no horas, só olhei o número. Tá? Então, no primeiro caso, não vai. No segundo, vai. Prof, mesmo quando a hora for 18h45, assim, quando for quebrada, também vai? Deixa eu pensar. Sim, vai. Eu não estou me lembrando de nenhum motivo para não ir. Tá? Tá, beleza. Obrigada. 19h45, horas. Horas. Não estou me lembrando de nenhuma exceção, não. Quem perguntou? Bruna? Isso, fui eu. Eu posso até dar uma olhadinha melhor, porque casa é cheio de regrinha, né? Mas não estou me lembrando de nenhuma exceção. É que pra mim que alguma professora minha falou que quando é quebrado assim não vai, só quando a hora é redonda, mas eu não sei, posso estar variando também. Tá, eu vou olhar, tá bom? Então eu tenho que olhar a Beleza, questão dos obrigada. anos e a questão da hora quebrada. O que eu mais uso, gente, para fazer prova e teste seletivo, e olha que eu faço, é a questão do macete. Né? O macete é o que resolve a maior parte dos meus problemas. O cuidado que eu tomo, como eu falei para vocês, é a questão do casa, quando casa é lar, e cidade com especificação. O restante dá para matar a maioria dos exercícios, tá bom? Mas eu trago para vocês na semana que vem esses casos específicos que vocês me perguntaram. Não vamos terminar isso aqui com dúvida, não, tá bom? Data, alguém está me pedindo sobre data também. Então, muito bem. Bom, vamos para o outro exercício. Professora, Oi, Tamara? eu fui ver no Google, né, pai dos burros, que quando você usa o horas, quebrado ou não, tem crase, só que quando você usa uma preposição antes, tipo, após as 17 horas, daí não vai crase. Então, daí a gente fica naquela regra que nós vimos agora há pouco, né? Diante de preposição, exceto a preposição até, eu não uso crase. Porque daí depende do que vem na frente, entendeu? Se é hora, se não é hora, enfim. Quando Não, é tem que pode dar uma confundida, tipo, a pessoa só olha lá o horas, daí já vai crase. Igual eu olhei o número aqui, né? Você vê só o número e pá. Então, quando a Bruna me perguntou, que eu parei para pensar aqui um pouquinho, quanto à hora dela ser quebrada ou não, eu não me lembro de nenhuma exceção que tenha. Imediatamente, igual você viu no Google agora, né? Só pela questão da hora, tanto faz ela ser quebrada ou não. Agora, o que vem antes da preposição, daí é uma outra regra, digamos assim. É uma regra maior, né? Que duas preposições, elas não precisam estar juntas. Acho que bate. Professor, agora surgiu outra dúvida. Entre duas, tipo, dois horários. Fiquei no colégio desde das 3 às 6. 15. Vai crase? Não é hora? Então vai. Mas daí tava lá entre os números. Ah, mas eu numerei. Mas eram números sem hora. Lembra até que eu comentei com o Caio? Depende da representação, se é só o H, se é horas por extenso, se é os dois pontinhos e zero. Independe da representação. Se indicar hora, vai crase. Tanto quebrado ou não. Se tá na frente ou no meio dela. Uhum. Tá. Mas prometo que eu procuro mais específico da próxima. O povo está desistindo da aula, a gente está saindo da aula por conta dessa confusão da crase. Mas crase não é um assunto muito fácil mesmo, não, né? Mas vamos lá. Acho que agora matou a charada, eu acho. Então, eu dei um contra-exemplo interessante, né? Eu olhei os números. Bastante. Olhei os números e falei, não, é número ou não vai crase? Não, peraí, não é número só. Tem que olhar se tem hora. Então, vamos continuar, pessoal. Exercício 2. O emprego do acento grave em às vezes aparece nos rostos sorrisos de confiança. Justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo. Esse exercício aqui... Eu não tô... Ah, não tá aparecendo? Não, tá no da crase. Ah, tá. Eu troquei aqui. Então, pera, calma, vai dar tudo certo. Eu tô no exercício e vocês não, né? Então, vamos trocar a tela aqui.
Esse exercício que eu vou mostrar para vocês, ele é bem clássico de vestibular que cobra gramática ou concurso, tá? Tá vendo agora? Estão Sim. vendo? Sim? O tamanho tá bom? Sim. Tá. Então, deixa eu ver aqui, mouse. Então, ó, o emprego do acento grave em às vezes, aí tem que lembrar o nome do acento lá, Caio, ó, que você me perguntou, né? O nome do acento da crase é acento grave. Às vezes aparecem nos rostos sorrisos de confiança, justifica-se pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo. Ele quer saber o seguinte, não está te perguntando qual desses está certo ou está errado. Ele está falando assim, ó, dos acentos de crase que tem aqui, qual obedece à mesma regra do às vezes? O que é o às vezes, gente? Como a gente viu lá no slide, o às vezes é uma locução que vai crase, igual à tarde, à noite, à beira de, à vontade, à disposição. É essa a regra desse acento de crase aqui, tá? Esse azinho recebe o acento porque é uma locução de modo. Então, qual desses casos aqui também é uma locução de modo? Eu acho que é. Às pressas, né? Mais de uma pessoa respondeu aqui, ó. O caso é esse, às pressas. Tá? Entregou os documentos às meninas. Então, as meninas não é locução. Manteve-se fiel às suas convicções. Ó a questão aqui do suas, né? As experiências, dedicou sua vida. Então, ó, o caso da vírgula, porque a oração está em ordem inversa, mas aqui também não é locução. Deu um retorno às fãs. Também não, né? Tranquila essa questão das locuções? Resposta à letra C? Alguma dúvida? Eu falei tanto de locução já na cabeça de vocês, né? Oi, quem? Elizabeth? Ah, não, foi. Alguém levantou a mão para perguntar? Pode perguntar? Professora, Oi. às vezes não é advérbio do tempo? Opa. Se é advérbio de tempo, é locução adverbial, né? Uhum. Não é? Ah, tá. Eu falei do quê? Não foi de tempo? Não, não lembro. Eu falei pra você se não é um... Se eu falei alguma outra coisa, me corrija. Mas é locução adverbial de tempo. Uhum. Tá. Então, as locuções que vão crase são locuções adverbiais de tempo, de modo e de lugar. Ah, tá. Tá. Então, continuando. 3. Deixa eu ver se ainda é de crase. E quando estendeu a mão àquela que tanto amara, há uma ocorrência de crase sobre qual se faz o seguinte comentário corretamente. Trata-se de um caso facultativo, em função do pronome demonstrativo. A gente viu alguma coisa de pronome demonstrativo ser facultativo? Vocês lembram disso? Foi até o exemplo da Tamara? Você falou que era obrigatório. Uhum. Então, não deveria ocorrer em função da falta da preposição a explícita. O acento grave deveria ser deslocado para o a que precede o termo mão. Deu o a que precede o termo mão? Ou ocorre devido à regência do verbo estender em sua relação com o termo regido. Por que vai a crase aqui? Pô, a C já é absurda. Já vai arrancando. A C você vê lá que antes de mão não precisa de crase, né? E a pelo que também é absurda, né? Uhum. Porque a gente já tinha conversado sobre isso, né? Então, gente, olha, a gente tem que lembrar que crase é um a artigo sobre um a preposição. Por que vai crase ali? Porque o verbo estender pede o uso da preposição. Tá? Vamos na definição de novo. Por que tem sempre uma crase indicativa? Porque eu tenho um artigo e a palavra aquela já tem um artigo lá.
e eu tenho uma preposição. Por que existe a preposição? Porque o verbo pede preposição. Quando você estende a mão a alguém. Então, esse a alguém é o que faz o verbo pedir a preposição. Certo? Certo. Então, quando você tem dúvida nessas questões que pede explicação da crase, você vai ver que o macete não te ajuda. O macete te ajuda a resolver questões. Você vai olhar para o verbo. Lógico, né? Você sabe que tem que ter dois as. Um por causa do artigo e outro por causa do verbo. Ah, mas eu não tenho certeza. O que eu faço? Você faz isso que eu acabei de fazer. Ó. Quem faz tal coisa a alguém. Se tivesse a alguém, é porque precisa de preposição, que é o objeto indireto. Eu comentei com vocês que eu não vou ficar ensinando absolutamente tudo sobre gramática, porque não dá tempo, a gente precisa resolver exercício. Então, como que eu resolvo exercícios do tipo, eu sei se esse verbo precisa ou não de um a, de um para, ou outra coisa. Conversa com o verbo, tá? Ó, por exemplo, os verbos de movimento, em geral, eles são intransitivos. Por exemplo, João nadou. Nadou, você não precisa saber mais nada. O verbo sozinho se completa, tá? João nadou em algum lugar para alguém? Não, bobagem, não precisa conversar com ele. Mas outros verbos, como dar, né? A professora deu bom dia aos alunos. Então, conversa com o verbo. Deu o quê? Bom dia. A quem? Aos alunos. Essa segunda pergunta, ela sempre te indica qual preposição o verbo está exigindo. E aí vai te ajudar a resolver um monte de coisa. Por exemplo, exercícios onde a regência verbal está adequada. Então, você vai conversar com o verbo que tiver em destaque ali. Se for fazer alguma coisa para alguém, lembra que a maioria dos verbos de movimento, eles são intransitivos, eles não precisam de complemento nenhum. E aí fala, fazer alguma coisa para alguém ou fazer alguma coisa apenas, né? E tem verbo que precisa das duas coisas. Verbo agradecer. Eu agradeço aos meus alunos. Tá boa essa frase? Tá. Agradece a quem? Aos meus alunos. Só que eu ainda posso colocar mais complementos. Eu agradeço aos meus alunos pela presença. Então, você vai ver, ó. Se tiver as duas coisas, ótimo, a frase está correta. Tá? Então, nesse caso do aquele aqui, a gente teve que conversar com o verbo para ver qual era a preposição que ele pediu. Ele pede uma preposição a. Então, aquela tem que o sinal indicativo de crase aqui por conta disso. Perceba, nós temos esquemas para resolver. Mas quando pede para a gente a regra, é lá no verbo que a gente se apoia. Entendido? Entendido, gente? Alternativa letra... Eu marquei errado? É letra C? Alguém está me dizendo? Ah, não, ó, é letra D mesmo. O aquela vai crase por conta que o verbo estender pede alguma coisa, tá? Ah, eu falei antes, né? A gente tem que resolver o 4 para falar o que eu queria falar aqui. Olhem o exercício 4 e me digam qual é a resposta. Tá falando sobre preposição. É sobre isso que eu acabei de falar, tá? Olha lá, me digam a resposta, o que vocês acham? Letra C? Quem mais? Quem mais? Letra D? Letra B? Vixe, todo mundo. Ó, aqui, gente, nós precisamos saber o uso da preposição sob. Nós já falamos sobre isso, não já? A diferença entre o sob e o sobre? Lembram? Sob, abaixo, sobre, acima? Eu não. Não lembro? Ou eu não falei? Gente, minha cabeça não tá muito... Tá, então, de toda forma, eu coloquei no slide e a gente já volta, tá? Estão falando aqui que a resposta é letra D. Isso, a resposta é letra D. Vamos ver as outras, ó. Sob as vaias dos eleitores, o senador saiu apressadamente.
Sob as vaias, quer dizer que ele estava abaixo das vaias, né? Ou em contato com as vaias. Sob vários aspectos, as reformas prejudicarão os trabalhadores. É o mesmo caso, também está certo, sob, abaixo. Sob comando da lei, os grevistas voltaram a trabalhar. Esse sob no sentido de submetidos, né? Sob o resultado do jogo, o técnico não quis falar. Aqui, ó, não pode ser sob. O técnico ele tá abaixo do resultado do jogo? Não. A respeito de. Né? Na letra D aqui, o sob está empregado errado. O correto aqui é sobre, tá? Porque sobre significa a respeito de. E letra E. Sob o pretexto de prender o delator, os criminosos invadiram as casas. Então, sob o pretexto, sim, né? A respeito disso. Letra D. Então, eu não falei sobre isso? Vamos lá no slide, então, que eu já falo, então. Eu tinha certeza que eu tinha falado junto com as aulas do porquê. Lembra aquelas aulas do porquê? Aí eu fiz só uma anotaçãozinha para a gente lembrar. Cadê? Aqui, ó. Estão vendo? Ainda não? Já. Tá? Então, lá, ó. Sobre e sob. Dá bastante confusão, né? Então, sob e sobre, ambos são preposição, mas eles querem dizer coisas diferentes. Então, o sob, ele pode ser entendido como embaixo de, por baixo de, debaixo de, na condição ou em estado de. Então, refere-se a algo que esteja em posição inferior. Por exemplo, a gente teve o exemplo agora há pouco, na questão da lei, não é? Como é que é? Sob o comando da lei. Então, nós, cidadãos, estamos sob a lei, porque nós somos inferior à lei. A lei é um estado que está acima de nós, né? Por isso que é sob. Olha lá o exemplo físico, no caso, né? A bola está sob a mesa, olha o desenho, ela está embaixo da mesa. Loja sob nova direção. Então, em estado de nova direção, em condição de nova direção. Isso aqui que eu copiei do slide passado. Tá? Então, sob, embaixo. Aí vamos para o sobre. Sobre significa em cima, por cima, acima, acerca de, em relação a ou a respeito de. Eu sempre gravo o sobre como a respeito de. E o sob em condição a. Porque a questão da posição física eu acho um pouquinho mais fácil. Mas nesses outros significados, às vezes a gente se embola, né? Então, olha aqui, o que é o sobre? Refere-se a algo que esteja numa posição superior. A bola está sobre a mesa. Então, acima, né? A aula é sobre argumentação. Então, a respeito de argumentação. Falávamos sobre você. Falávamos a respeito de você. Tranquilo sobre? E o sobre? Eu tinha certeza que eu já tinha falado disso para vocês. Deixa eu ver se tem mais exercício sobre. Então, a resposta que a gente viu lá foi letra D. O onde e o aonde, eu falei, né? Me ajudem a lembrar. Sim. Então, lembram? Onde é parado e aonde é andando. Quando eu estou falando sobre pontos de referência. Então, vamos fazer um exercício sobre essas coisas que a gente acabou de falar. Tá. Olha o número 5. Sobre o uso de onde, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, está correta a frase? Digam para mim a resposta. Onde é parado?
onde parado e aonde andando. Resposta letra B. Natasha, C, Bruna, quem mais? Questão número 5. D, o Cleiton. B, Renan. Então, vamos lá. Segundo o gabarito, a resposta é letra C. Vamos tentar entender. O advento da cidade grega marca o declínio do sistema onde os juramentos decidiam por meio da força religiosa. Cadê o onde aqui? O advento da cidade grega marca o declínio do sistema aqui, onde os juramentos decidiam por meio da força religiosa. Esse onde aqui é relação a é uma coisa fixa, né? Tá? Da letra A. Então, da letra A ninguém falou, já elimina. Letra B. Onde ficou o menino que estava procurando a mãe? E aí, quem acha que não é a letra B, me diz por quê. Porque dá a ideia de que ele estava procurando pela mãe, então dá a ideia que ele estava se movendo. Isso. Então, a gente tem que olhar aqui os verbos que estão acompanhando, né? Ele até pode ter ficado em algum lugar, mas ele estava em movimento. Então, é aonde. Letra C. Onde você quer chegar com esses argumentos? Por que essa aqui tá certa? Ai, desculpa. Por causa do chegar? Por causa do chegar. Quando você chega, parou. Né? Chegou, parou. Lembra que tem que olhar para o sentido dos verbos. Por isso que é onde, é parado. Letra D, que deu em dúvida bastante gente aí, né? A B? Sim, a B é aonde? Isso. A B fica aonde? A D. Participei de uma banca onde havia 4 inscritos. Na letra D, também tem que ser aonde, porque a banca... O que é uma banca? É onde acontece um teste seletivo. O povo está lá parado fazendo a prova, não está andando. Né? Então, por isso que tem que ser... Participei de uma banca onde havia 4 inscritos. Então, a pessoa participou, estava lá, saiu andando. Ela participou, ela não ficou lá parada na banca. Ela estava participando. Tá? Professora, eu iria na C. Mas por que é incorreto? Eu não entendi. Qual? A letra A. A letra A? Ó, gente, deixa eu só terminar de falar na letra D. Na letra D, na verdade, ficaria melhor, ao invés do onde, em que. Tá? Porque essa ideia aqui não é ideia necessariamente de lugar. Tá falando de um teste. Tá? O melhor de tudo seria em que. Você quer saber por que a A tá errada? Tamara, é isso? Por que ela é errada? Não, eu iria na C, porque eu achei a mais coerente. Mas por que não é a? Eu não entendi. Porque é processo, né? O advento da cidade grega marca o declínio do sistema onde os juramentos decidiram... Peraí, eu não consigo as duas coisas ao mesmo tempo. Alguém pediu para entrar aqui? Só um instantinho. E agora? A pessoa sumiu. Eu não sei como que eu faço para permitir. Vocês sabem? Bom, vai ter que pedir de novo, porque eu não sei da permissão depois que apaga o negocinho aqui. Mas vamos lá. O advento da cidade grega marca o declínio do sistema. O advento da cidade grega marca o declínio do sistema onde os juramentos decidiram por meio da força religiosa. Aqui está falando de um processo. Um processo é uma coisa em movimento, né? O advento da cidade grega marca o declínio do sistema. Estou falando sobre um processo, uma coisa que estava acontecendo. E também,
na minha opinião, é melhor em que do que onde. Porque o onde e o aonde, a gente deve usar eles melhor quando é para lugar físico. Fora disso, usa o em que, tá? Mas aqui, como a gente está falando de um processo é movimento, não é um lugar. Entendeu, Tamara? Entendi. Um macete seria para saber se é onde ou onde substituir em que? Nesse couber em que fica onde? Seria um macete? Não? Não. Porque mesmo que seja para lugar físico, sempre vai caber o em que, porque o em que é meio coringão. O lance é você ver se é uma coisa em processo ou em movimento, né? Em processo igual isso que a gente acabou de ver aqui. Ou se é uma coisa parada. Tá bom. Tá? Porque o em que você pode usar em várias situações. Eles são meio que sinônimos. Só que o em que, ele é genérico. O onde e aonde, ele é específico para lugar parado ou movimento. Beleza. Tá? Deixa eu ver a próxima questão, se é de onde... Ah, a próxima questão ainda é de onde ou aonde. Alguém quer perguntar? Pode perguntar. Professora, ó, eu já vi esse mesma coisa, em francês também, tipo, onde e aonde, só em francês a pronunciação dele é u. Uhum. Você pode usar as mesmas regras do francês para o português aqui. Mesma coisa, também só muda a língua, na verdade. Uhum, porque são línguas latinas, né? Então, elas obedecem a mesma regra, do piloto. Uhum. Ele tem um acento também. Tem um U com acento e um outro sem acento também, na verdade. Ele é dois U. Só tem uma com acento e um outro sem acento também, na verdade. Só a mesma coisa, na verdade. Só a regra da português e francês é igual também, na verdade. Uhum. Para preposição, só vai mudar que em português não tem o partitivo. Lembra que você tinha perguntado para mim, acho que foi na aula de inglês, sobre o partitivo? O francês usa a preposição para o partitivo e em português, em português do Brasil não tem isso. Quer dizer, tem, mas a gente não usa, não é usual. O português de Portugal, quer fazer um microfone só um pouquinho? No português de Portugal, o partitivo é mais usado, no português do Brasil não. O que é o partitivo, gente? O partitivo é assim, ó. Eu preciso que você feche seu microfone, tá dando bastante ruído. Ah, tá, pode tá. Tá? É. Aí daqui a pouquinho você abre quando você quiser falar. O partitivo é assim, ó. Comi do pão. Isso significa o quê? Me ajuda aí se eu estiver errado, depois me corrige, hein? Porque do francês eu lembro que... Quer dizer, do português eu lembro, do francês eu quase não lembro. Mas assim, ó, comi do pão. Significa que você não comeu o pão inteiro, você comeu um pedaço. Isso é partitivo, quando você se refere a uma parte. A gente tem isso em português, é uma regra que vale, mas é muito pouco explorado. Muito, muito pouco. Agora, em francês, essa regra é usada o tempo todo. É muito difícil, não é que é difícil, mas assim, a colocação, você colocar em francês. Comi o pão, significa que você comeu o pão inteiro. Agora, comido o pão, significa que você comeu um pedaço. Tá? A gente pode usar a mesma coisa em português. Para o meu amigo que fala francês, você pode entender da mesma forma, só lembra que o partitivo em português é considerado uma linguagem arcaica, quase não é usado. Tá? Entendeu? Tá bom, professor, obrigado. Então vamos para o 6. O 6 ainda é do onde e do aonde, ó. O 6. No trecho, não permitindo identificar se essa disparidade ocorre nas nações onde a preocupação for maior, como no Brasil. Isso aqui era um textão, tá, gente? Aí eu só peguei essa questão que não precisa lá no texto. O termo destacado foi corretamente utilizado em. Então, o termo destacado, ele só usou a frase para te dizer assim, o onde foi corretamente utilizado em qual das frases abaixo? Só para isso. Então, olhem aí e me digam a resposta de vocês. Tem gente falando que é o C, tem gente falando que é o E. Dois para o E.
Fala, Alana. Alana, pode falar ou perguntar? Ou você só estava testando a mãozinha? Então, estamos aqui entre o C e o E. Não, logo que abriu esse negócio da mãozinha, eu fui dar uma aula, ficava todo mundo, plim, plim, plim. E eu, gente, de onde que é esse plim? Que eu não sei o que que é. Aí o povo, professora, tem uma mão ali agora. Então, não tem problema não, tá? Mas se vocês quiserem perguntar, me interromper, pode usar a mão, que aí pelo menos eu ouço e daí eu paro de falar. Então, vamos lá para a questão. Estamos entre C e E. Ai, deixa eu pôr meu mouse no lugar certo. Aqui, ó. Então, a C, qual que é a resposta aqui do gabarito? O gabarito, ele me disse que é a letra E. Vamos conferir. Dessa vez eu peguei o gabarito, não resolvi todas não. Ó. A C. Ouvi uma história onde a personagem principal era uma menina extraterrestre. Gente, história é um lugar? Ó. História não é um lugar. Muito poeticamente, você pode até pensar e tal, mas história não é lugar. Então, quando não for lugar, é melhor a gente usar em quê? Nesse caso aqui, o onde, ele está completamente fora, tá? Então, aqui está errado por isso, porque história não é lugar. C e E. Gostaria de estar na cidade onde nos conhecemos. Então, isso aqui está bem claro, né? Cidade é lugar, queria estar paradinho lá naquela cidade onde nos conhecemos. Por isso que é a letra E. Dúvida aqui? Tranquilo? Gente, deixa eu só me organizar aqui que eu já aumento isso. Vamos para a 7, ó. A 7 eu acho que eu não preparei nenhum slide. Não. Eu não preparei slide porque aquele uso do porquê. Lembra que a gente já revisou o uso do porquê? A gente já falou e revisou, fizemos as duas coisas, né? Porque, vamos lá, porquê separado sem acento. Para que eu uso? Separado sem acento? Isso. Deixa eu só responder o Diego sobre a questão anterior. Se no caso da história fosse especificado, tipo, na Inglaterra, mudaria. Isso, Diego. Se tivesse alguma indicação de lugar, aí poderia aplicar o onde, tá? Aí ia ficar certinho. Uhum. Ótimo. Então, voltando aos porquês. Porquê separado sem acento? De novo, pergunta. Porquê junto, sem acento? Resposta e explicação. Porquê separado com acento? Separado com acento. É a última palavra da frase. É a última ou única palavra da frase. Porquê junto com acento? Depois de artigo. Depois de artigo, é substantivo. Muito bem. Então, olhem lá. 7. Indique em qual frase o uso do porquê está correto. Qual que é a resposta? Já tem umas respostas ali. Então, pessoal que respondeu, ó, acertou em cheio. Letra B. Tá até marcadinho aqui, né, o porquê. Eu não consegui tirar. Perguntas assim não caem no vestibular, né? Não, cai em concurso. Bem assim, facinho. Concurso cai. Mas vestibular, não. A questão do porquê vai ajudar muito vocês no vestibular, assim, ó. Vai ter lá um porquê junto, e ele destaca o que está escrito na frente do porquê junto. Aí ele vai te explicar assim, ó, vai te perguntar assim, ó, vai falar um monte, lógico. A parte destacada indica um questionamento, uma dúvida, uma legislação, uma explicação, uma resposta. Vai cair assim, no seu vestibular da UF ou no seu vestibular, ou na prova do Enem. Tá? Ele não vai te pedir a regra do porquê. Ele vai dizer assim, o que está grifado, subsequente ou anterior o porquê,
indica o quê? Então, como você sabe que o porquê junto e sem acento indica uma explicação ou uma razão, você vai matar. Você vai ver esse porquê e já vai poder dizer o que vem à frente é uma explicação ou uma razão, depende do que estiver escrito lá. Entendeu? No caso, tipo, é essas mesmas perguntas, mas mais elaboradas. Uhum. E vai estar te perguntando a razão daquilo. Não se está certo ou se está errado. Igual na questão do aquele que a gente viu, aquela, né? Agora há pouco. Não te perguntava se estava certo ou errado. Te perguntava por que estava acentuado. É assim que cai um pouquinho mais de gramática no Enem ou na UF. Mas o que cai muito é a interpretação de texto, né? Eu estou destacando essas questões de gramática aqui porque eu acho que é bem importante, até para vocês poderem escrever na redação, tá? Ter essa clareza gramatical. Mas vamos lá. Posso para frente? Alguma dúvida, gente, sobre os porquês ou sobre essa questão específica? A 8. Assinale a frase gramaticalmente correta. Olha aí e vê o que tem nessa frase. Ó, nem tá te dizendo assim, é porque, é preposição, é onde, é aonde. Não. Você vai analisar e ver o que você tem que estabelecer que tá certo ou tá errado. Professora, para te falar bem a verdade, eu acho que todas estão. Então, eu tô olhando, como eu falei para vocês, né? Essa vez eu peguei com gabarito. Para mim tá tudo errado também. Alguém discorda? Ó, o gabarito é letra A. Tem uma regra do porquê que diz assim: se encaixou a palavra razão ou motivo depois do porquê, o porquê separa. Vou repetir. Se encaixou a palavra motivo ou razão depois do porquê, o porquê se separa. E a essa regra se aplica a letra A, que é a única coisa que eu vejo como possível aqui, ó. Não sei por que razão discutimos. Não sei por que motivo discutimos. Então, neste caso, é por conta da palavra razão ou motivo, penso eu, que vem depois do... que vem... Não é que vem depois, né, gente? Que encaixa depois do porquê. Não pode ser... alguém estava falando sobre letra C? Vamos ver qual que é o problema da letra C. Mas por que não veio ontem? Esse porquê aqui tem que ser separado, tá? Porque de pergunta. Ele tem que ser separado. Entenderam esse macete que eu falei? Esse macete não, isso é uma regra. O porquê não é pergunta, mas ele é separado. Como que eu sei disso? Se você encaixar na frente da palavra porquê a palavra razão ou motivo, separa o porquê. É na frente ou depois, professora? Tanto faz na frente ou depois. Ó, é aqui, ó. É nesse espacinho aqui. Onde eu pontilhei. Você tem que tentar encaixar a palavra razão ou motivo. Na frente ou depois. Eu não estou muito boa de localização. Entendeu? Entendi, depois do porquê. Isso. Se encaixar razão ou motivo. Então, porquê separado? Nossa, mas esse aqui faz bastante tempo que eu não vejo. Porquê separado, você vai pensar nele de duas formas. Ou na pergunta, ou se encaixar a palavra razão ou motivo. Tá? Quem perguntou? A Bruna. Bruna, entendeu a letra C? Por que tem que ser separado? Essa regra sobre encaixar a palavra motivo, a gente vê mais em curso superior, mas está valendo, né? É a única, porque a resposta aqui é letra A e é a única razão que eu vejo. Vamos ver a seguinte. Dúvida, gente? Tá, a 9.
fez um pin. Oi, fala. Pô, e qual é a diferença entre porquê separado e porquê sem separado? O porquê separado, em geral, ele vai em perguntas. Em geral, ele vai em perguntas. O porquê junto, ele vai em respostas ou explicações. Tá, obrigado, tá certo. No trecho, não permitindo identificar se essa disparidade ocorre nas nações onde... Isso aqui já não foi? A 9? Peraí, gente. Já foi, prof. Já foi, eu repeti, né? A 6 e a 9 são iguais. Então, ignora. Coloquei 2 vezes. Tá. Então, vamos para a 10. Acho que é a última. Ah, mas para fazer a 10, a gente precisa ver uma coisinha aqui antes. Vamos trocar. Voltar lá para os slides. Uhum. Ó, aqui, pessoal, alguém me perguntou na semana passada, pelo menos eu tinha anotado aqui, não sei se a pessoa que perguntou está aqui, a respeito das diferentes versões da palavra sessão. Tá? Então, nós temos sessão com S no começo e 2 no meio. Depois nós temos sessão com S e C cedilha. Depois secção. E depois sessão com C no começo e 2 S no meio. Então, essas palavras, elas têm significados diferentes. Então, olha lá. Eu não sei se quem me perguntou está aqui, tá? Mas olha lá. Sessão com só S's, né? É o tempo de uma reunião, o tempo de um encontro, né? A sessão de terapia começou atrasada. Determina um período de tempo. Bom? Sessão com C cedilha ou secção, as duas escritas estão corretas e significam a mesma coisa. Secção, esse com C mudo, é mais usado em Portugal, mas a gente vai ver em alguns textos antigos no Brasil também. Significa um segmento, uma divisão, uma parte, uma repartição ou um setor. É uma parte de alguma coisa. A gente ainda usa muito seccionar, né, que é cortar, dividir alguma parte em partes. Mas pode ser também uma repartição, um setor, quando você está falando de um lugar, ou de, por exemplo, lugar onde você mora, lugar onde você lugar onde você trabalha, o lugar onde você está. Agora, a seção com C vem do verbo ceder, tá? Que é ceder, dar ou renunciar. Bastante usado na área de direito, tá? Deixa eu ver o outro já, que já é o último. E o outro significado de palavras parecidas, que daí eu aproveitei que eu estava atendendo essa dúvida que vocês me colocaram, é caçar com 2 S e caçar com C cedilha. Caçar com C cedilha a gente está bem acostumado, que é do caçador, né? Perseguir animais, ou a gente às vezes até usa em sentido para os seres humanos, né? Ou aqui no Sul nem tanto, mas em Minas Gerais eles usam muito a palavra caçar como sinônimo de procurar. Eu estou caçando onde guardei as coisas aqui, estou caçando onde eu guardei meu pão de queijo, né? Se alguém é de Minas Gerais, eu já morei lá, tá? Não estou falando assim de tirar sarro, não, porque eu gosto muito daquele lugar, principalmente da comida mineira. Então, caçar no sentido de perseguir alguma coisa, com C cedilha. Agora, caçar com 2 S significa anular, e é muito usado dentro do contexto jurídico e político. Então, olha o exemplo. Lá o primeiro. Eles saíram para caçar os predadores das ovelhas. Porque eu estou falando de caçadores. Igual do Chapeuzinho Vermelho lá do caçador. Caçar com 2 S. Ao caçar o mandato do senador, ele se torna inelegível. E lembra que é mandato, quando eu estou falando de período político, tá? É mandato, não mandado. São coisas diferentes também. Tá? Beleza? Essas palavras parecidas aqui, né? São homófonas, têm o mesmo som, mas têm significados diferentes.
Certo? Posso ir para os exercícios? Para a gente terminar, que a minha voz também já está terminando. Vocês não falam nada, eu vou mudando. Aqui. Então, olha lá. Ah, e tem mais uma aqui, que é o vultoso e vultuoso. Oi, diga. Prof, eu tenho uma questão um pouco difícil. Não sei se você sabe isso também. Vai lá, se eu não souber agora, eu preciso te responder outro dia. Sobre a secção com 2C, né? Secção, né? Você consegue escrever no chat para mim? Secção? Secção com 2C. Secção, né? Secção, né? Secção. Mas um não é ser cedilha? Isso. É isso que eu queria falar com você. Só, em francês, você sabe como chamar isso? Em português, eu não sei. Enquanto tem dois consomes, que pronunciar diferencialmente consecutivamente. Quando tem dois consonas, tipo secção, C Aham. com K e C com S, né? Sim. Só ele tem um nome. Não sei se tem isso em português também. Ó, aqui são palavras homófonas, porque tem o mesmo som. Mas eu acho que você está falando mais na parte gramatical, da parte dos dígrafos, é isso? Na verdade, ele é um pouco complexo, sabe? Só o C, ele é fonema, né? Só o C é Fonema. uma coisa mais complexa, na verdade. Eu não lembro do nome disso. Eu lembro que eu estudei, mas eu não lembro do nome. Não sei. Eu posso olhar para você ver. Tá. Tá? Desculpa, eu sei que ele ficou um São pouco duas consoantes juntas, né? porque eu sou amante da gramática, na verdade. Eu sei muita Uhum. coisa de gramática, eu sou uma francesa, na verdade. Tá. Eu vou olhar. Tá. Eu não lembro do nome. Mas eu olho. Pode deixar, na próxima semana eu trago, tá? Então vamos lá, gente. Quase acabando, ó. Exercício 10. Então aqui, esse tipo de exercício é bom demais para a gente praticar a escrita correta das palavras junto com o significado que a gente quer delas. Então aqui eu tenho o sentido da palavra, duas palavras escritas muito parecidas, né? São os parônimos, são parecidas. Descrição e descrição, caçar com 2 S e caçar com cedilha, aí todas as seções, né, que a gente viu, seção com C, seção com, aliás, com C e 2 S, SS, e seção com cedilha, e depois eu tenho vultoso e vultuosa e vultosa. Olhem aí e me digam qual é a resposta. A gente já conversa sobre esses significados. Não vale consultar dicionário, tá? Tem que fazer com o que vocês sabem. Resposta é letra B. A Aline foi lá, ó, B. Não preciso nem pensar. Quem mais? Alana B. Ô, professora, Oi. por que nas alternativas tem seção com S, C cedilha, e depois ali do lado não tem? Ah, porque isso aqui deve estar errado. A última. Eu acho que eles esqueceram, né? Porque, ó, aqui tá com C e 2 S, certo. Eu acho que essa última deve ter escrito errado. É com S. É essa que tá faltando, não é? Que começa com S. Uhum. É que isso pode confundir, né? Tipo... Totalmente. Uhum. Se fosse uma prova de vestibular, essa questão ia ser anulada. E eu não lembro de onde eu tirei. Mas vamos lá. Resposta, letra B. Vamos conferir o gabarito, ó. Sejam bem civilizados. Usem descrição ou descrição. O que significa descrição, gente, com E? Qual letra é? Descrever algo. Descrever algo. Lembra lá quando você era pequeno e a tia da primeira, segunda, terceira, quarto e quinto ano te pedia para você descrever as suas férias, né? Então, para dizer como. E descrição é o contrário de
coisa apavoada, que quer chamar muita atenção, tá? Então, por isso que aqui a gente precisa de discrição, né? Usem de discrição, sejam discretos. Ser discreto, isso aí. 2. O governo deverá cassar os direitos políticos dos deputados. Isso aqui a gente acabou de ver, não é? Cassar com 2 S significa anular. 3. Ana trabalha na seção de secos e molhados. Lembra desse aqui, gente? É igual a sua sessão eleitoral, tá? Se gravar a sessão eleitoral, você vai lembrar que tudo que remete a lugar, sim, é dessa forma que escreve. A última, a construtora RH gastou uma soma vultosa em lazer para seus funcionários. Então, vultoso e vultuoso. Vultoso é imenso, tá? Uma quantidade grande. E vultuoso, cheio de glamour, né? Vultuoso, cheio de glamour. Por isso que a resposta é letra B. Alguma dúvida? Não. Eu gostei do comentário da Veridiane. Que saudade daquele tempo que a gente só tinha que fazer desenho, né? Não precisava se matar de escrever. Bons tempos. Agora tem 3 questõezinhas de texto aqui, gente. Que vai falar sobre tema. Essas questões são bem simples. Por que eu coloquei... Opa, aqui não tem texto 3. Eu tenho texto 2. Essa aqui a gente tira. Eu coloquei só um texto. Ó, essa última questão eu coloquei, na verdade eu queria gastar mais tempo nela, mas não vai dar, para a gente se atentar sempre ao assunto do texto. Então nós já estudamos que para resolver questão de texto, primeiro você vai para o enunciado, depois você vai para o texto, né? Então quando você faz esse movimento, eu estou pensando assim, ó, você já viu que a questão é sobre texto. Tá? Nesse caso aqui, é como se a gente já tivesse lido o enunciado e viu que a questão é sobre texto, não é sobre gramática, não é sobre um pedacinho. A minha preocupação é nós localizarmos o tema central do texto. Esse texto é um texto curtinho, né? Então vamos para ele. O problema ecológico. Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente. Tamanho e o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de um renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agregação às coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a poluição dos rios, envenenamento das terras e a deteriorização da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não passa de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza. Tá, esse aqui foi um texto dividido em 3 partes. Eu peguei questões da parte número 2. Qual que é o assunto? Desculpa interromper, mas aí deu uma travada aqui. Você começou direto pelo texto ou você leu a alternativa? Eu comecei direto pelo texto. Eu imaginei assim, ó. Nós já olhamos os enunciados. Vimos que não tem questão de gramática. Vimos que não tem questão pontual do texto. Tá? Então, a gente já está naquela segunda etapa. Vamos fazer de conta que a gente já está na segunda etapa. Bom? É porque a aula está terminando, eu quero comentar esse texto ainda. Pessoal, qual que é o assunto do tema, o tema do texto? Não tem essa pergunta aqui. Eu quero que vocês, rapidinho, vocês consigam perceber qual é o tema do texto. A ação destrutiva do humano, da civilização em si, ao planeta que ele vive, os recursos naturais. Natureza, recursos naturais, né? Destruição dos recursos naturais. É muito importante a gente ter esse entendimento de pegar umas palavras-chave, assim, vocês podem até escrever quando vocês estiverem se preparando para a redação. Porque vai ter lá os textos motivadores e vocês precisam compreender qual é o sentido principal. Por isso que eu queria trabalhar um pouquinho esse trecho de texto com vocês. Quando você lê, você precisa tirar dos textos motivadores da redação o que tem de mais importante.
Para responder os textos também, quando é aquele tipo de questão de interpretação, que a gente conversou sobre ela esses dias atrás, né, sobre esse tipo de questão. Se for questão de interpretação, ó, segundo o texto, 2 pontos. Você já tem que ter em mente qual que é o assunto principal, desculpa, e qual é o posicionamento do autor. Desculpa. Então, essas duas coisas, é muito importante a gente ter clareza e rapidez quando estiver fazendo prova de vestibular ou de concurso, tá? Então, olha lá, a Aline falou, destruição de recursos naturais, destruição da natureza, destruição do planeta, né? Esses termos todos. Muito bem. Olha o que fala aqui nessa questão. Segundo o texto 2, o cientista americano está preocupado com... A resposta está aqui neste parágrafo. Vê o que vocês acham. Letra A? Letra A, Pedro, letra A. Isso aí, ó. Como que a gente conseguiu chegar... Questão fácil, né? Mas ela tá fácil aqui, gente, porque assim, era um textão, tinha 3 partes, e aí as questões estavam todas emboladas, né? Aí eu peguei, recortei e coloquei aqui pra gente ler, tá? Eu acho que não fica dúvida aqui, né? Se a gente conseguiu entender o posicionamento do cientista, a gente conseguiu entender o valor do texto, o tema do texto. Agora, para o autor, a humanidade. Ok. Aí, a parte da humanidade está no segundo parágrafo. Eu vou tirar esse aqui só para vocês poderem ver tudo junto, ó. Letra C. A letra C. Esse aqui tá facinho, não são questões muito complexas. E quando tá assim, ó, o texto, a pergunta fica um pouquinho mais fácil, né? Então, pessoal, a minha intenção com esse trechinho aqui é só a gente captar sempre o que tem de essencial no texto, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu falar para vocês. Não? Então, pessoal, para a próxima semana, eu vou tentar fazer mais uma retomada de coisas importantes, trazer as questões da crase que ficaram um tanto confusas hoje, né? E se tiver mais algum assunto que vocês acham que é bem importante a gente ver antes de terminar as nossas aulas, porque acho que na semana que vem já deve ser a última ou a penúltima, aí vocês me falem para a gente ir trazendo, tá? Eu estou nos 2 grupos de WhatsApp. Quanto mais que, assim, professora, revisa tal coisa, fala de, sei lá, concordância, alguma coisa assim, mais assuntos eu trago para a próxima aula, tá bom? Professora, em janeiro você vai dar aula ou não?